Olá, meu povo amigo, hoje eu estou aqui com o doutorando, o mestre, o professor de História, Breno Girotto, um jovem intelectual que aí temos na sociedade santafessolense, e hoje o debate é sobre democracia, é uma entrevista voltada para a nossa contribuição democrática para Santa Fé do Sul e, quiçá, para o Brasil, porque eu acredito, e na produção do material que sempre faço, que o compromisso democrático e a responsabilidade daquilo que é veiculado para vocês, por mais que haja um teor um tanto quanto polêmico, mas é necessário para o debate com responsabilidade sempre, respeito e amor ao próximo. Sendo assim, eu já peço desde o começo que você se inscreva no canal, curta e compartilhe o material que temos feito com muito carinho e que possam apreciar as nossas aventuras no âmbito da entrevista e do talk show, que é isto. Bom, eu começo aqui pela definição do dicionário Aurélio da palavra democracia, aqui para o sentido denotativo. Democracia, governo do povo, soberania popular. 2. Doutrina ou regime político baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder. O Brasil adquiriu, ou melhor, assimilou a democracia representativa, ou seja, o povo é representado por seus deputados e senadores nas casas e por um presidente da República, em contrapartida à democracia direta, onde o povo já exerce o poder diretamente entre aquelas ágoras, né, que haviam muito e muito antigamente, e, entre outros assuntos, também iremos tentar elucidar e conversar sobre os vértices da democracia. Antes de dar a palavra ao nosso entrevistado com a primeira pergunta, eu quero registrar que Churchill já dizia, Churchill, aí o homem que junto com os aliados capitaneou os aliados e venceu a Hitler e aos aliados do eixo Roma-Berlim e o Japão também, né? Roma-Berlim-Tóquio. Roma-Berlim-Tóquio. E foi considerado o maior inglês de todos os tempos e certamente um dos maiores estadistas também de todos os tempos, com todos os seus defeitos daquele momento. Churchill dizia: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Bom, Breno Girotto, eu quero que você fale um pouco da sua trajetória até agora. E eu quero começar com a seguinte pergunta: por que parece que o Brasil não se reconciliou com seus demônios do passado? Desde Getúlio até Revolução, golpe ou contra-golpe de 64, que abordaremos depois, até outras questões que hoje, mais do que nunca, vêm à tona no debate histórico e político. Muito obrigado pelo espaço, Lucas. É uma pergunta que é muito difícil de simplificar, porque eu acho que isso envolve muitas estruturas de onde o Brasil foi criado, né? Como a gente sempre fala, pegando o caso de Santa Fé, mas Santa Fé eu entendo que é apenas um microcosmo desse país chamado Brasil, mas essa questão de não se reconciliar é porque é um país que esquece sua história, né? É um país que sempre joga uma pá de cal na sua história e não vai confrontá-la, né? Não vai tentar, de alguma forma, entrar em contato com esse passado, que é duro, é um passado de violência, e é um passado que a gente sempre tenta dar uma distanciada dele, né? A gente nunca vai entrar em contato e confrontá-lo, porque isso não é interessante pelo que o Brasil foi criado, né? Por que esquecer a história do Brasil? Porque é um país que sempre olha para o futuro, mas que é um futuro que nunca chega. Nossa, respirar aqui, porque é uma resposta dura, né? É difícil e é muito importante a gente ter contato com essa história do Brasil, apesar de não estudar no doutorado a história do Brasil em si, mas eu acho que é essencial para a gente entender onde nós vivemos, né? E a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que foi gerado, que foi criado a partir da violência. Violência
dos europeus que vieram para cá, a violência empreendida contra todas as sociedades que tiveram contato com isso, tudo em nome de um sistema econômico, né? E que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, essa violência sempre se manteve como uma marca, porque ele precisava, ou seja, esse empreendimento, a gente chama o Brasil de país, mas eu entendo que ele é mais um empreendimento econômico. Esse empreendimento econômico que precisa se manter e para isso a violência como algo endêmico no Brasil. O Brasil, então, de uma certa forma, não se livrou daquela coisa da capitania hereditária, do feudo, você acredita? Não. Isso é a marca da nossa história, tanto política, quanto social, quanto econômica. Veja, como que o Brasil começou? Ele começou a partir de uma colônia. Caio Prado tratava, né, que todo povo, todo país, ele tem um sentido de existir. Ele pega, por exemplo, Portugal, quando Portugal começou a existir, né, quando Portugal se forma, relacionado às guerras da Reconquista contra os muçulmanos, lá no século XIV. Dom Afonso Henriques, exatamente. Portucalense. Contato portucalense, exatamente. E em seguida, a gente tem depois a formação, a Revolução de Avis, né, tudo mais. Então o sentido da formação de Portugal estava atrelado à guerra. Estava atrelado à guerra contra os beligerância. Exatamente, e também uma questão cristã, né? Porque era um embate entre a cristandade e os muçulmanos. Então não existia muito essa mentalidade do ser europeu lá no século XIV. Era mais uma mentalidade de ser cristão contra as populações infiéis, digamos assim. Então é uma mentalidade um tanto cruzadista. Hegemonia da Igreja Católica. Exatamente, não é um movimento de cruzadas, como a gente tem institucionalizado, não, mas é uma mentalidade cruzadista. Veja, e o Brasil, ele já vem em um segundo momento, já relacionado ao século XVI, atrelado a uma nova forma de se fazer economia, né, mercantilista e tudo mais. Então o Brasil se insere, né, a colônia portuguesa se insere nesse contexto, a colônia portuguesa na América, como um empreendimento econômico. O Brasil, ele surge como um empreendimento econômico. E veja, a questão, eu entendo história como a gestão entre rupturas e continuidades, o que se mantém e o que se rompe, e no meu entender a gente não rompeu isso. A gente não rompeu essa forma que o Brasil surge para ser um empreendimento econômico. Isso só se altera, por exemplo, da colônia para a monarquia, para o império, que aí a gente vai mudar a gestão política, onde esse lucro vai ficar, não mais em Portugal, mas agora fica no Brasil. Até porque o Dom João veio cagado de medo pro Brasil, do Napoleão, né? Exatamente, envolve tudo isso. Também muito submisso, veja, nós estamos em um país subserviente, que não deveria ser subserviente, mas que desde Dom João VI, é subserviente à Inglaterra, depois passa para outros, e assim vamos. E a gente não tem uma ruptura dessa ideia de Brasil como um empreendimento econômico, como uma grande fazenda produtora de alguma coisa para atender o mercado externo. Diria que às vezes parece que é um grande loteamento, né? De quem não sei, mas não é do povo ainda. Não é do povo, cara. Porque veja só, nós somos o país que mais produz carne no mundo. E quanto que está a carne hoje? Caríssima. Fora para que é produzida a carne? Para o povo brasileiro ou para entender interesses externos? E veja... Café também. E aí a gente pode pensar em diversas outras coisas. E veja que a balança comercial internacional é algo essencial, não há dúvida. Verdade. Mas não é o imperante, não deveria ser. Tem que atender primeiro os próximos. Cara, você trouxe a definição de democracia. Democracia é um governo do povo para o povo. Então, onde que fica essa economia de uma sociedade dita democrática, se não para atender a população em geral? Verdade. Gente, vejam, aqui não há defesa de interesses sectários ou de partidos, é uma reflexão realista. E se você analisar, isso entra até em questão da imagem que se faz e a imagem real, a fotografia com o Photoshop ou sem. Que é onde às vezes o povo brasileiro, agora principalmente na sociedade do Instagram, quer andar de carro importado ou de caminhonete para mostrar para os outros, sem mostrar a dívida e o aluguel que ele paga. O cara às vezes não tem nenhuma casa própria, para demonstrar uma imagem para sabe-se lá Deus quem. Com um país produtor de petróleo, mas que o petróleo, a gasolina é cara. Caríssimo. E
esbanjar uma riqueza que, ou seja, aí até pela questão do fiado dos produtos que se tem no Brasil, demonstrar uma riqueza que não existe para a massa ou para a classe média ou média baixa. Existe para muitíssimos poucos até hoje. E por que será, né, que o brasileiro tem essa coisa da imagem, principalmente agora com a sociedade do Instagram, e na foto real é ainda aquele país pé de chinelo, aquele país... Você acha que vem também uma herança disso? De querer consumir o de fora, o viver a vida que o estrangeiro, em tese, vive em países onde não só a balança comercial, mas como o dinheiro deles tem um peso maior dentro da sua economia, e que, em contrapartida, no Brasil, o dinheiro na mão do povo não rende nada, mas na mão de quem explora a especulação mesmo do capital, rende a exploração do próprio povo e aí as suas grandes fortunas. Sem dúvida. Veja, essa... Falei um pouco difícil esse dia. Não, que isso. Mas é importante também para a gente conhecer palavras novas, né? Acho que é assim que o vocabulário se constrói. Veja, a herança colonial no Brasil é algo muito marcante, muito marcante. Essa ideia do sentido da colonização do Brasil, que nem o Caio Prado trabalha, ele vai trazer também essa forma como nós nos relacionamos com o de fora, né, com o externo. Veja, o Brasil ele não surge para ser um país no sentido de uma união de pessoas que vai discutir como nós iremos viver coletivamente. Então, se o Brasil é esse país que ele surge como esse empreendimento econômico português, então ele sempre vai visar o externo, porque o aqui é a questão da síndrome de vira-lata. É como se o Brasil nunca fosse o suficiente. É como se o externo fosse o melhor, o mais desenvolvido, porque a gente era um anexo. Nós éramos anexos de Portugal. Essa ideia que às vezes se pensa, né? Não concordo, mas se pensar, o português roubou o nosso ouro. Não concordo com essa ideia, veja. Não Parece que foi para a Inglaterra depois, né? Foi para a Inglaterra, mas veja, de um ponto de vista pragmático, aquele ouro não era brasileiro, porque não havia Brasil naquele momento. O Brasil ele surge desse processo de formação do encontro do português, da exploração. Então veja, de um ponto de vista talvez jurídico, né, mas vamos pensar apenas no pragmático, aquele ouro era português porque as terras aqui na América, que hoje se chamam Brasil, era de Portugal. Eram terras portuguesas. Olha só. Não concordo com a ideia de você vir para um local, pegar as riquezas, exterminar a população nativa e levar para outro local. Não concordo com isso. Mas pensando do ponto de vista histórico, pragmático, era essa a mentalidade naquele momento. Aquela questão então da Inglaterra com a Índia. Também poderia entrar essa questão. Vocês pesquisem qual foi a relação da Inglaterra com a Índia e, sobretudo, a relação aí, um dos pecados. Eu gosto de Churchill, mas um dos pecados de Churchill não gostava de Mahatma Gandhi, eram opositores. Mahatma Gandhi formado em Oxford, detalhe, mas uma grande liderança pacifista e de ruptura. E que só queria liderar a autonomia do seu país, né, do seu povo. Isso muitos não veem. Ele falou exatamente o que é o pensamento que eu também tenho. Ele só queria liderar a liberdade do seu povo. E a Índia sempre explorada, desde minerais preciosos até questão de petróleo e tudo mais, pela Inglaterra. Né? Mão de obra também. Mão de obra, verdade. Bom, nesse intuito, Breno Girotto, de relação de dominados, dominadores e tantas outras coisas que pairam sobre a história do Brasil e do mundo, cá para nós na República. A República Brasileira começou com um golpe militar de Marechal Deodoro, certo? E será que a instabilidade que ainda paira nesta República moderna, ela é fruto disso? Eu gostaria do seu comentário sobre isso. Sem dúvida. Quando a gente pensa na ideia de república, o que é a república? A coisa pública, né? Então, aquele conceito que vem da sociedade romana antiga, né? Então, quando a gente tem a formação de uma república no Brasil a partir de um golpe militar
associado às elites oligárquicas, que veja você... Eu sabia que ele ia falar isso, eu queria ouvir isso. Mas pensa só, qual que foi o sentido de se formar uma república no Brasil? Foi para construir uma condição pública? Onde que estava a população na república, na proclamação da república? Ela participou? Alheia. Alheia, bestializada, como diria José Murilo de Carvalho. Ficaram analisando o desfile militar meio bestializada, fora da festa. Independência do Brasil. Mesma coisa. Então veja, essas rupturas, o que eu entendo como ruptura? Essas mudanças na história. Então, a gente pode pensar em condições políticas, econômicas, sociais. Então, o Brasil, por ter começado com esse empreendimento econômico, a estrutura econômica é essencial para entender o Brasil. Então vamos pensar, primeira ruptura, digamos, política no Brasil, a transição da colônia para o império. Por que ocorreu essa ruptura? Porque se forma uma elite, e veja, isso é inerente ao processo de colonização. Quando você vai colonizar uma determinada região, do ponto de vista mercantilista, eu pego a definição de colônia nesse sentido mercantilista, para explorar aquela região, você precisa do quê? De pessoas. Você precisa de determinados grupos que vão gerir aquela produção e determinados grupos que vão trabalhar no cotidiano para produzir. No caso do Brasil, você tinha os senhores de escravos, os senhores de engenho, os donos de minas, e você tinha os escravizados. Isso vai criando então uma determinada diferença e gera essa elite econômica que, com o passar do tempo, percebe que eles não precisam mais de Portugal para produzir, e que Portugal, na verdade, se torna um entrave para os seus ganhos econômicos. Então vai criando essa mentalidade, não sei se nacional, porque a ideia do nacional, da identidade nacional vai surgir no século XIX, mas vai criando uma identidade arraigada, distanciada de Portugal. Então, por isso a primeira ruptura. No caso brasileiro, se percebeu que entregar para uma monarquia era muito mais vantajoso, era muito mais importante porque precisava manter o território, a coesão territorial. Não que nem aconteceu na América Latina, nos outros países da América Espanhola, que se fragmentaram, instituindo um modelo republicano. Essas elites econômicas queriam que o Brasil se mantesse coeso no sentido territorial. Então veja que essa primeira ruptura política, sair da condição de colônia para ter a sua autonomia política, também foi para privilegiar os ganhos econômicos dessa elite. E depois a proclamação da República também foi na mesma toada. Para manter a elite. Foi na mesma toada, porque era uma elite ressentida com o fim da escravidão, com a abolição da escravatura, e que então deu troco no aspecto político, rompendo. Se associaram aos militares que tinham seus interesses políticos também, depois da Guerra do Paraguai, e aí então, veja que a gente não falou do povo nessa condição. O Brasil, gente, é interessante, foi um dos últimos países do mundo, e depois por pressão da Inglaterra, me parece, a abolir a escravatura. Sim, foi Isso é interessante. Uma guerra. Isso é sintomático. Isso é sintomático. Resistiu até quando deu. O último país no Ocidente a abolir a escravatura. O último país do Ocidente? Do Ocidente. O último país do Ocidente. Resistiu até o fim a libertar o negro que já vinha fruto daquelas guerras nativas dele, que é um povo também beligerante lá na África, né? Aquelas guerras tribais, eles se vendem Mas veja, a história da escravidão no mundo, ela não começa na África. Existe a escravidão na Europa, por exemplo. Olha só. A escravidão, o próprio Império Romano, ele foi construído a partir da escravidão. E a gente sempre pensa, né? A Grécia Antiga também. Grécia também. Tem um detalhe, gente, que eu acabei de lembrar. Platão, Aristóteles, eles podiam ficar debatendo na Ágora horas e horas e horas, porque lá na Grécia Antiga a sociedade deles era baseada na escravidão. Era baseada na escravidão. Isso é um detalhe que vocês não devem saber. Então o ócio para a atividade política na Grécia Antiga era essencial, o ócio, não fazer nada. Entende? Porque a partir do momento que eu tenho tempo livre para pensar, para exercer a política, enquanto há pessoas que estão trabalhando para eu ter esse tempo livre. Isso continua na sociedade capitalista, só que com relações econômicas. Nós podemos estar aqui conversando, Lucas, porque tem outras pessoas fazendo o trabalho para essa sociedade continuar sendo gerida. As engrenagens. As engrenagens. Então, é a pessoa que trabalha recolhendo lixo, é a pessoa que vai produzir a energia, e isso faz com que nós estamos aqui. A questão é que, nesse momento, é a condição econômica. Na Grécia Antiga, no Império Romano,
no Brasil colônia, no Brasil império, outras repúblicas também da América Latina, outras colônias que tem por aí, eram a escravidão. Mas veja, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. Com certeza. A escravidão, no sentido romano, no sentido grego, ela tinha uma configuração específica. Então, era uma escravidão por dívida, era uma escravidão por guerra. Mesma coisa relacionado às populações africanas, também relacionado à guerra, então a dominar um outro povo. Então, veja, não era uma condição econômica, era uma condição, a gente pode definir como casta, de rivalidade entre grupos. A escravidão que a gente teve no sentido mercantil, ela foi perversa por conta disso. Ela foi étnica, então se criou justificativas do porquê escravizar o negro, justificativas religiosas. Eu ia chegar nisso. Por gentileza, a título até do meia-culpa disso, porque eu acho que muita gente não sabe. Me parece que os jesuítas diziam que o índio e o negro não tinham alma, por isso mereciam ser escravizados. Não era por aí? Sim, exatamente. Então, se cria toda uma fábula religiosa para dar uma legitimidade moral do porquê escravizar o negro, porquê escravizar o indígena. Toda a questão do filho de Cã, né, relacionado à Bíblia, então coloca como um povo amaldiçoado, sem alma, e por isso ele pode ser escravizado. Por isso ele perde a sua liberdade. Mas veja, a grande questão é que não é apenas um discurso religioso, também é um discurso religioso atrelado ao econômico. Então ele se torna uma mercadoria. Isso é perversidade pura. E aí, na época, por você ser católico, você comprava um terreno no céu, né? Sim. As indulgências, aquelas coisas. Exatamente. Gente, não estamos aqui para falar mal de igreja nem de nada, mas estamos aqui para debater história com H e não história com E, que é a história falaciosa que muitas vezes se conta ainda hoje. Lá na frente, dando um salto, a política do café com leite já dava indícios de uma democracia seletiva? Uns mais iguais, outros dúvida. Menos iguais nessa democracia? Assim, a título só de precisão teórica, hoje na historiografia a gente não utiliza mais o termo café com leite. A gente sabia. Que ficou comum, popularizado, a gente utiliza mais o termo Primeira República, que ele relaciona também a República da Espada, né, o governo dos generais, e a República Oligárquica. Marechais. Isso, a República Oligárquica, que a gente vai pegar nisso que a gente chamava de café com leite. 15% da população votava, cara. 15%. E veja, as mulheres no Brasil, elas começaram a votar durante o governo de Getúlio Vargas, década de 30, agora eu não lembro a data precisa, mas década de 30 e 40. Não são 100 anos, cara. Isso vão ser 90 anos, um pouco mais de 90 anos. Isso para a história é ontem, tá ligado? É ontem. Então veja, como você quer construir um país democrático, no sentido do dicionário, um governo do povo para o povo, sendo que essas mudanças e a inclusão da população na política demoram tanto para chegar, é extremamente recente. Hoje na história, a gente, não só na história, né, nas humanidades, sociologia, a gente tem o conceito de cultura política. O que seria a cultura política? A forma como nós realizamos a política. Como a gente teremos, né, essas relações políticas para gestão não apenas institucional, administrativa, mas a gestão do cotidiano, né? Isso que nós estamos fazendo é política. A partir do momento que nós estamos conversando e tendo um debate para ver como nós viveremos esse cotidiano. E como você constrói uma cultura política democrática com uma tradição tão recente, onde só se inclui, e veja bem, não é apenas dar o poder do voto, porque nós estamos numa democracia representativa, não há dúvida, mas a democracia não é feita a partir do voto, é a partir da ação no cotidiano. Estar presente nas discussões políticas. Então, não se constrói uma democracia da noite para o dia. A nossa menos ainda, né? Menos ainda, porque o Brasil é esse país onde como eu posso definir? Não entenda mal o conceito de tradição, mas essa ideia da tradição política, onde determinados grupos apenas têm o direito de fazer política... Dominadores e dominados. Ainda não foi rompida, né? Ainda não foi rompida. Eu imaginei que a conclusão seria essa, desse bloco agora. Entendi. Breno, na Revolução contra-golpe, ou golpe de 64, a burguesia brasileira
e os detentores do grande capital tiveram um papel fundamental. Vocês percebem que a elite financeira sempre tem um papel determinante. Isso vem desde os movimentos até na França e relacionados à política, enfim. E ao mesmo tempo, o Fernando Gabeira já fez um depoimento histórico, vocês podem pesquisar que tem no YouTube, contando daquela maneira dele muito tranquila, dizendo que naquele período haviam, na verdade, grupos se preparando também para um golpe ou uma revolução comunista. Haviam os dois lados. O temor comunista, detalhe que paira até hoje, parece. O brasileiro, o Paulo Francis dizia que o único país que se leva... Ele falava isso brincando, gente. Vamos dar um tom também de humor aqui. O Paulo Francis dizia que o Brasil é o único país que leva o comunismo a sério. Mas diz que a hora que der o primeiro tiro para cima, sai todo mundo correndo. Enfim, por que o brasileiro parece ter fetiche em ditaduras? Seja mais ligadas ao totalitarismo de esquerda ou ao totalitarismo de direita? Uma reflexão grande aqui. Sim. Vamos lá. Primeiramente, por que não devemos ter medo de chamar a ruptura de 64 de golpe? Porque o próprio conceito de golpe é essa ruptura da ordem institucional. Então, se a gente tem uma determinada ordem a partir do voto, a partir de decisões no campo do debate democrático, e essa ordem é rompida, é um golpe. Eu fiz isso de propósito, tanto que eu chamei o golpe do Marechal, mas agora eu queria que você esclarecesse. Exatamente. Então, a proclamação da República no Brasil também é um golpe. Porque é uma ruptura, né? A gente tinha um império, pode concordar ou discordar das estruturas trouxe muitos políticas. Avanços, apesar das coisas tristes. Aí é uma discussão em outra seara, mas é uma ruptura da ordem institucional, é um golpe de Estado, porque não está no jogo político, não está como as relações políticas eram estabelecidas. Um golpe. Positivo, negativo, enfim. Sobre esse... Você define como fetiche sobre uma ordem mais incisiva, como você colocou? Porque por que brasileiro parece ter o fetiche em ditaduras, seja de esquerda ou de direita? Uns sonham com Stalin, outros sonham com a volta de um Médici, mas o Médici era general, ele não era capitão. Sim. Exatamente. Veja, respondendo então essa ideia do fetiche, porque o Brasil é um país gerido na violência, né? Então, a ordem, a ditadura, a ruptura com a democracia, ela é algo que vai garantir essa ordem que é baseada na violência. Dominadores e dominadores. Então, quando a gente tem, por exemplo, um golpe de Estado, seja na proclamação da República, seja a ditadura varguista, seja em 64, ditadura varguista colocaria em uma outra tradição aí, mas enfim, seja 64. Falando grosso modo, né? Sim, não precisa dar de maneira geral, né? De maneira geral, é sempre para manter uma certa ordem estabelecida. E vamos lá, essa ordem baseada em determinada produção que diz respeito a determinados interesses. Então, que provavelmente não são os interesses do povo. Não, nunca são, né? Nunca são. Então hoje, por exemplo, se define mais o conceito de ditadura civil-militar, não apenas ditadura militar, porque teve setores civis que participaram, que apoiaram o golpe. Então, por que eles apoiaram o golpe? Exatamente, para defender os seus interesses econômicos. E esse fantasma do comunismo no Brasil, eu não consigo definir nada além de um delírio, porque, veja você, é um país onde os partidos comunistas nunca tiveram uma representatividade, ou, pensando mais recentemente, uma representatividade tão grande, então, que representavam um temor de um golpe comunista. Isso no Brasil sempre se utilizava como uma bomba de fumaça, então a gente precisa manter a ordem. Então a gente sempre vai falar do perigo comunista. Isso ainda também muito relacionado ao discurso da Guerra Fria, ou até antes, da caça às bruxas nos Estados Unidos. O Brasil é um país muito influenciado pelos Estados Unidos. McCarthy. Exatamente, do macartismo.
Então, sempre se utiliza... Porque quando a gente precisa estabelecer um discurso de ordem, o que vai colocar esse discurso de ordem? O medo. Qual que é o medo recorrente no século XX, da década de 30, da década de 20 em diante? O comunismo. A ideia de que os comunistas tomarão o Brasil ou os Estados Unidos e retirarão sua liberdade. Então, você utiliza esse discurso porque ele é cômodo. Ele é cômodo. Será que o brasileiro... Bom, isso me leva à próxima pergunta, é melhor perguntar do que comentar. O brasileiro é um povo imaturo, impulsivo ou leviano quando o assunto é política, baseado apenas nessas análises históricas que estamos fazendo? Desses três conceitos, eu diria imaturo, não no sentido de uma postura infantilizada, mas é uma população que participa do processo político recentemente, né? É uma população que foi chamada para o jogo político, talvez nem tenha sido chamada, né? Só foi entregue aqui uma carta, ó, então vocês a cada 2 anos apareçam lá para votação e fica tudo certo. Então, como a gente vai construir uma cultura, repito, né, uma cultura democrática, sendo que a gente não consolida debates ou a integração da população à política? A gente é um país que veja, apenas recentemente, nos últimos anos para cá, que se discute política abertamente. Porque sempre ficou isso, né? Então, no período da ditadura, não se podia se discutir política, porque trazia um temor. Antes disso, a gente ainda, veja, a população, na década de 60, o grosso da população votando fazia 20, 30 anos. Então, não tem como você criar uma população voltada para uma participação política, sendo que isso nunca foi privilegiado, entende? O povo será que deu a cara mais, assim, ferozmente na deposição do Collor, então? Ou nem isso? O primeiro movimento, assim... Os caras pintadas? Uma correção que eu tenho que fazer nessa minha linha de raciocínio. Pensando bem, o Brasil é um país que sempre teve uma mobilização política, mesmo não percebendo que era uma mobilização política. Então a gente pode pegar no século XIX movimentos como, por exemplo, de Canudos. Eles têm um Canudos, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. É um movimento que ele é político. Ele é político porque ele reivindica para a população algo que ele nunca teve. Tempo da Era Vargas, né? Ainda é a Primeira República. Era a Primeira República? Primeira República. Deitaram na bala eles, não foi? Exatamente. Um massacre. Por quê? Porque você tinha uma questão de terras e o Brasil, ele começa, né? O Brasil tem uma questão de terras não resolvida. O que é essa questão de terras? Veja, o Brasil ele começa como esse empreendimento econômico da cana-de-açúcar, depois da mineração, depois do café. Então ele é um país dos latifúndios, imensos pedaços de terra para uma determinada fatia da população, as oligarquias. Nunca se teve um processo de democratizar o acesso à terra, para a população ter a posse da terra. O movimento de Antônio Conselheiro, o movimento do contestado também, que aconteceu, acho que na divisa entre Santa Catarina e Paraná, eles reivindicavam a posse da terra. Porque é a população que está lá cotidianamente plantando e produzindo, mas que não tinha posse. Então, a partir do momento que você está numa sociedade ainda agrária, como a da Primeira República, você não tem terra, uma população que vive em contexto de miséria. E é um movimento político. Com certeza. Na Primeira República, a gente pode falar também durante década de 30, com as greves gerais em 1917 também. Então é um povo, na era Vargas, na luta também contra a ditadura, na luta pela redemocratização. Então é um povo que, veja, ele tem uma mobilização política mesmo sem ter a consciência política. Eu acho que eu diria melhor dessa forma. Senhora. É um povo que participa da política, mesmo não tendo uma consciência de que está participando da política. Eu definiria dessa forma. Nossa. Então é um povo que sempre esteve mobilizado, e o Brasil é um país que sempre teve revoltas, rebeliões, desde o Brasil colônia, e rebeliões de escravos, a luta contra a escravidão. E para mim isso é essencialmente político. A gente tem que parar de ter aquela visão da política institucional administrativa, de que a gente vai votar um ano para vereador, prefeito, outro ano para presidente. Isso daí é uma pequena fatia da política.
Brasileiro, então, me parece que é um povo que não tem consciência da sua força, então, e do que faz. Eu acredito. Eu acredito que não tenha a visão de como a gente tem uma força para reformar esse país. Você concorda com aquela afirmativa do Paulo Francis novamente, de que o brasileiro não sabe o que fala e não pensa o que diz? Eu acho que a gente tem que acreditar mais no povo. Acho que o povo sabe o que fala e tem uma certa noção do que quer. Às vezes não consegue reivindicar de determinadas formas ou se organizar da maneira que deveria se organizar, mas eu acho que o povo brasileiro é ativo, cara. A gente está num país que, veja, você conhece muito mais que eu, com uma produção cultural fantástica, que não deve para a França, que foi, né, no século XIX, esse centro cultural no mundo, os Estados Unidos, que não deve nada. E veja, a produção cultural, ele diz respeito a um povo, ele diz respeito a como aquele povo se manifesta. Então, também é político. Eu acho que o povo sabe o que fala. Às vezes, a gente, né, seja intelectuais, as elites, seja econômica, política, intelectual, às vezes não ouve. Olha só. Às vezes não ouve. Você acha que tem alguma coisa no momento que está aí para todo mundo ver e que os ouvidos estão tapados? Cara, aí a gente vai entrar numa seara polêmica. O funk. Eu ia falar isso agora. O funk, cara. Veja, a gente condena, né, toda essa produção cultural que cara, tá na esteira da indústria cultural. De massa. É de massa, é uma produção massiva e tudo mais. Só que ele também fala sobre determinadas realidades de um povo que vive na periferia, onde tem a violência cotidiana, onde que o Estado chega, por exemplo, na periferia do Rio de Janeiro? Chega com a polícia, sabe? Só. Então, o que eles vão falar, por exemplo, sobre as belezas desse país, sendo que eles vivem num contexto de miséria? Mas você acha que ainda com isso é possível romper com esses dois lados que eu sempre pergunto, e você é obrigado a perguntar para você, as duas linhas, uma é a do pop nejo e outra é a do funk. Tem um pouco de variações aí, mas você acha que o Brasil consegue enxergar o que já teve de tão maravilhoso em aspectos harmônicos e poéticos e tudo mais? O samba também foi muito feito no morro, que havia essa mesma tristeza e o Cartola escreveu O Mundo é o Moinho. Era um momento histórico diferente, né? Era um momento histórico onde as estruturas culturais também eram diferentes, né? E a gente pode pegar outras, nos Estados Unidos, o blues e o jazz, que eles falam de determinada população. Veja... Mas o blues e o jazz é um pouquinho melhor que o funk, né? Então, mas aí a gente vai entrar numa discussão particular, discussão subjetiva, sabe, de gosto. Por exemplo, as músicas que eu ouço, você ia falar, pelo amor de Deus, Breno. Não, tô aqui pra te julgar, tô aqui pra conversar com você. Mas entende que o funk ele entra nesse aspecto do julgamento, do que eu gosto, do que eu não gosto? Mas tá na boca do povo. Tá na boca do povo, mas de que povo? Todo povo? Por que o funk faz tanto sucesso? Porque a massa está com ele. Porque a massa está com ele. Porque, de alguma forma, e a gente pode discutir se nós concordamos ou não, mas de alguma forma, ele conversa com o cotidiano daquela população. Porque senão, cara, não faz sucesso. Não faz sucesso. Que não dialoga com não faz sucesso. Tem um aspecto massivo. Prosaico, é a indústria cultural. Então você tem uma produção massiva que vai estar tocando. Eu diria isso mais como você define o popnejo, né? O sertanejo universitário. Porque ele está nas rádios, ele está na TV, então ele também... Bombardeado a todo momento. Exatamente. Então, às vezes, aquilo que a gente pode definir como grande mídia, outros estilos não têm espaço. Mas a gente tem que ficar preso à grande mídia? Não, tem o YouTube. Tem o YouTube. Então, veja, tem também a cena cultural que a gente pode construir e trazer outras pessoas, como você está fazendo, né? Trazendo outros estilos. Então, veja, às vezes a gente fica muito preso nessa questão da indústria de massa, como que a grande mídia vai nos mostrar, mas a gente também pode ser mais ativo em relação a isso. E produzir cultura, como o brasileiro sempre produziu, e está fora, né, dessa cultura institucionalizada, que vem de cima para baixo, exatamente, dessa bolha. Giroto, qual o papel da educação para o desenvolvimento da democracia
no nosso país? O papel mais essencial que possa ter. Mas a gente tem que conversar sobre qual tipo de educação. Porque a gente sempre fala, né, educação é a base de tudo e não há dúvida. Mas que tipo de educação a gente está construindo? Uma educação que sempre vai ser aquela que vai prezar pela ordem, veja, não sou contra a ordem, mas é que tipo de ordem a gente está pregando. Uma educação que sempre vai impor, você tem que pensar dessa forma, você tem que seguir determinadas regras, uma educação passiva, ou uma educação que é atrelada à política, que vai criar cidadãos, e não apenas força de trabalho. Claro, todo mundo tem que ter um emprego, tem que ser formado em alguma coisa para ter uma fonte de renda. Mas que também é necessário uma educação que cria a cidadania, ou seja, essa ideia de que eu sou integrado a uma sociedade e que eu tenho um papel nessa sociedade. Da mesma forma que eu tenho que ter um papel no ensino também. Então, a gente tem que romper com essa ideia de uma educação voltada apenas para a submissão, onde o professor chega para trazer o conhecimento e o aluno ele vai absorver. Cara, é o que a gente estava conversando há pouco, essas tecnologias, elas mudaram completamente essa perspectiva. Então, eu não sou mais aquela pessoa que vou assistir TV e a informação chega até mim. Não, eu vou buscar essa informação no YouTube, em um streaming de música também, enfim. E os alunos, cara, os estudantes, eles têm contato com essas informações a todo momento. A educação, ela tem que entrar a partir daí como não sei se um filtro, mas uma questão de construir, de pegar essa informação e transformar em conhecimento. Porque hoje a gente vive numa era de informação absurda, a gente pode até ficar louco com isso. Tanta coisa que a gente tem para assistir, para ler, para ouvir, mas o que a gente faz com essa informação? A informação por si é vazia, ela não diz muita coisa. Rodrigo João falou exatamente isso, vocês se lembram? Então, a informação por si, ela não diz muita coisa. Agora, o que eu vou racionalizar a partir disso e criar de conhecimento? Então, a educação, ela tem que ser também voltada para isso que a gente está falando, para a política, gente. Para a política no sentido de como eu vou me colocar no mundo. E não a formação, sei lá, de um político que eu quero ser prefeito, que eu quero ser deputado, porque às vezes a gente pensa muito nisso, né? Mas é essa educação voltada para a formação do cidadão, para a formação do ser e para o autoconhecimento também desse ser. Que é essencial, cara. A partir do momento que nós nos conhecemos, a gente pode integrar melhor essa sociedade. E servir melhor a sociedade. Exatamente. Construir. Com certeza. A questão do analfabetismo funcional, até o Dr. Atanabe comentou isso na entrevista dele, parece cada vez mais gritante, né? Cara, é uma questão que acho que é essencial também discutirmos, como essa era da informação, nem eu estava falando aqui, às vezes ela é inócua, porque é tanta coisa que a gente tem que ver que a gente fica na superfície. Então, é a rede social, que também é um problema, porque ela traz possibilidades maravilhosas de alcance, que nem você mesmo estava falando, de alcance. Alguma pessoa pode acessar esse vídeo, por exemplo, em determinadas partes do mundo, né? Tem um alcance muito maior. Mas, por outro lado, as redes sociais, da maneira como elas estão configuradas, elas criam bolhas. E isso é um desastre para a democracia. Porque a democracia, no aspecto que eu entendo, mais do que a imposição da maioria, a democracia é a gestão das diferenças. A gestão das diferenças, elas são necessárias a partir do embate de ideias. A rede social é avessa a isso. Então, se eu estou lá no Instagram, pode falar nomes? Pode, não foi. Se eu estou lá no Instagram, no Facebook, o que ele vai me mostrar? A partir dos algoritmos, tudo aquilo que eu quero ver. Você não confronta com o diferente. Você não tem um embate do tipo, não concordo com isso, mas isso me fez pensar. E também, outro aspecto que é importante, a rede social, ela vai cooptar muito essas paixões. E a paixão mais mobilizadora é a raiva, é o ódio. E, cara, a partir daí não tem como ter um embate. Não tem como ter uma conversa. A política, ela... Não concordo com você, logo não te respeito. E te extermina. A política, e a gente já teve uma experiência histórica da política sendo a gestão da violência, depois a gente pode dar nome aos bois, mas a política em si, ela não pode ser isso. Ela
Ela não pode ser isso porque a política ela tem que atender a vida e não a morte. Concordo. Ela tem que atender a vida. Por que a elite brasileira parece tão irresponsável? Eu diria, gente, por um lado, há pessoas que têm muito dinheiro, que pensam na posteridade e no seu legado positivo para a humanidade. Independente se essas pessoas estão aí nos espectros políticos, que todos vocês veem que é uma coisa muito em voga, né? Mas se estão mais à esquerda ou mais à direita. Mas eu percebo que parece que a elite brasileira é uma das mais irresponsáveis do mundo, a elite financeira brasileira. Na França, pegou fogo numa catedral Notre Dame. A iniciativa privada se mobilizou para restaurar aquele monumento histórico francês. No Brasil, pegou fogo num museu aí, inclusive a prejuízo da Luzia, né? O primeiro fóssil da América. O primeiro fóssil da América estava lá, nossa Luzia. Tudo virou cinzas. Estes latifundiários, estes industriais, pessoas que gastam tanto num carro, num relógio, em noitadas, eu não vi R$1 desse povo para reestruturar o nosso museu e reestruturar um lapso, uma lacuna que vai ficar na nossa história. E por isso a minha pergunta. Por que a elite brasileira parece tão irresponsável com relação ao exercício do poder que possui? E há paralelo disso na história, dessa irresponsabilidade? Como uma marca histórica do Brasil. É uma marca histórica do Brasil. Veja, quando você fala de uma irresponsabilidade, é porque você está falando de determinados valores. Valores democráticos, como é o que permeia a nossa conversa. Isso é muito difícil para uma elite que foi gestada e cria uma mentalidade. É importante a gente ter a ideia das mentalidades na história. As mentalidades são estruturas que demoram para serem alteradas, porque elas ficam na longa duração. É como eu aprendi, é como os ancestrais que vieram antes de mim aprenderam. Isso diz respeito a uma sociedade na longa duração. Então veja, é uma elite que foi gestada, que se desenvolveu para a obtenção de lucro, para uma obtenção de lucro para si, e não em favor de um país. Porque a ideia, eu repito, a ideia do Brasil não era, a ideia da colonização portuguesa da América não era formar um país, era formar uma colônia no seu sentido mercantilista, naquele sentido de produzir para atender os interesses europeus e nada para ficar aqui. Então era a região que mais produzia açúcar. E o que de açúcar ficava na colônia portuguesa na América, que viria a ser o Brasil? Nada, porque tinha que atender os interesses externos. Quando que teve essa ruptura? Quando se rompeu essa mentalidade? Se tentou, a gente teve, o Brasil se industrializou, era Vargas, antes disso a experiência de Barão de Mauá, mas veja... Que derrubaram, despontou demais, derrubaram o Mauá. Veja, é sempre uma disputa entre essas próprias elites para se defender essa tradição do Brasil como um grande produtor voltado para o mercado externo e não para os interesses nacionais. Então veja, é o país que tem mais terras no mundo, mas é o país onde também a gente tem os preços dos alimentos impraticáveis, como a gente tem hoje. E a distribuição da terra? Inexistente. E aí você cria aqueles grandes oligopólios, você cria aqueles grandes latifúndios que vão produzir carne, vão produzir soja, vão produzir milho. E o que fica aqui para a gente comer? Ah, beleza, a gente come milho, a soja também é produzido, é uma base para diversas produções industriais, mas na verdade ela está produzindo ração. Por que o brasileiro parece um povo sem memória, um povo desmemoriado? Essa é uma pergunta mais profunda. Porque, veja, quando a gente fala, né, e essa é a ideia essa linha de raciocínio que eu crio,
por que a história é importante para o empreendimento econômico? Não é importante. O que é importante é a formação de trabalhador. Quando você traz uma consciência histórica, você começa a perceber que determinadas estruturas que formaram o Brasil são baseadas na injustiça, que deveriam ser demolidas, eu diria. Então a história não é importante a partir disso, porque sempre se alcança o futuro, sempre se almeja estar no futuro. Então a história a partir daí é descartável. É até melhor esquecer, jogar uma pá de cal, porque a gente tem que continuar produzindo, porque a gente tem que continuar atendendo determinados interesses que não são nossos. O Brasil seria então um país sem futuro, por descartar a experiência do passado e viver no presente esperando um futuro que ele não faz por onde para construir. O Brasil é o país do futuro que nunca chega. É o país que vai almejar o futuro, vai tentar se modernizar, só que ele não quer deixar de lado muitas das suas estruturas históricas por contradição. É um país onde esse passado colonial é presente, mas que sempre se diz que é um país do futuro, que nunca chega. É possível a harmonização do povo brasileiro? Sem dúvida. Acho que é o que a gente tem que ter esperança, e a gente tem que lutar a favor disso, né? Contra toda essas tradições, enfim, que a gente não consegue romper. Eu tenho muita esperança no Brasil. Eu também. Mas a gente tem que realizar. Às vezes, sei lá, né, quando falam de consolidação de democracia, quando o Brasil pode se tornar um país efetivamente, né, com a união desse povo, se pensar que o Brasil é um país muito jovem. Então, o Brasil, numa ideia de que o Brasil deveria passar por estágios históricos para atingir isso. Veja, isso é parcialmente... Lento, gradual... Isso é parcialmente verdade. A gente não tem como atropelar a história. Mas veja, não é uma questão temporal. É uma questão de como fazer. Uma questão que diz respeito ao hoje. Em como a gente... Primeiro a gente tem que lidar com esse passado, esse presente de violência. Enquanto a gente não resolver a questão de terras, enquanto a gente não resolver a questão do negro na sociedade brasileira, que é a população que mais morre, a gente não resolver as condições indígenas, das populações indígenas e das mulheres no Brasil, não tem como ter conciliação. Distribuição de renda. Distribuição de renda, porque não tem como ter conciliação. Conciliação é quando você então vai trazer todo mundo para o jogo. Vai trazer todo mundo para fazer efetivamente para o jogo, não só votar de 4 em 4 anos. Exatamente, onde essa população vai sentir as benesses de toda essa produção. E é o que não ocorre, cara. Infelizmente não é o que ocorre. Então, se a gente não lidar com esse passado e esse presente de violência, não há como ter conciliação. Porque essa violência só vai gerar mais violência numa espiral que vai levar a gente para o fim, talvez. Breno Giroto. Breno Giroto. Eu acho que é o Peninha que falou, o Eduardo Bueno, até tem um canal maravilhoso aí no YouTube, meio louco, mas fala muita coisa que com certeza agrega no debate. A polêmica também é um estilo, né? Nós falamos aqui do Paulo Francis, a polêmica é um jeito de chocar e falar o que se entende. Ele me parece que é o criador dessa frase: povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Você concorda com essa afirmação? Se sim, por quê? Isso vai ao encontro do enredo geral. Não há dúvida, porque se nós não entendemos, e aí veja, eu fui fazer história justamente por isso, porque eu sempre fui aquela pessoa que olhava assim para as coisas e pensava, cara, por que as coisas são como são? Por que a sociedade é assim? Por que nós somos portugueses? As perguntas mais loucas possíveis. E eu encontrei essas respostas na história. Então, se nós não entendemos o que somos e por que somos, não tem como a gente ter uma ideia do que nós queremos ser, pensando como sociedade ou como ser. Então, é muito importante também a gente resgatar essa história particular, de onde nós viemos, de onde nossos ancestrais vieram, para entender o que a gente quer numa perspectiva futura. Isso funciona para o ser e para a sociedade, para o país de maneira geral.
A gente estava falando como nós, a pergunta anterior, como que a gente vai criar uma sociedade coesa e aí ter uma perspectiva de futuro mais democrático, com uma sociedade com o fim, né, desses conflitos, sendo que a gente não revisita esses conflitos e o porquê desses conflitos. É muito fácil a gente achar, né, que a Santa Fé caiu do céu, não é mesmo? Houve um convidado aí, vamos ver se a entrevista dele vai ao ar na íntegra, mas que diz que para muitos parece que Santa Fé caiu do céu do jeito que está e não é uma construção de outros políticos e outras pessoas que passaram por aqui. Entende? Isso são as estruturas históricas, cara, e a gente tem que desnaturalizar. Quando eu falo desnaturalizar, é entender que o mundo social, o mundo político, o mundo econômico, essas esferas, elas não são orgânicas. No sentido de, tá aí porque sim, pronto, acabou e sempre esteve aí. Eu achei essa fala muito importante porque faz a gente compreender que essas relações são construídas. E se elas são construídas, elas têm um porquê serem construídas. Elas não são orgânicas no sentido de pronto, acabou, ela estava aí. Não, elas são construídas. Por que são construídas e de que forma nós queremos construir a partir daí. O passado ele tem que ser revisitado e tem que ser estudado para entender os porquês somos o que somos. Concordo. Só para o pessoal ter mais uma dimensão, falando tanto aqui, da sua qualificação. Você se formou aonde? Seu mestrado, doutorado, hoje doutorando, né? Isso, eu sou cria da Unesp Assis, Universidade Estadual Paulista, Campus Assis. Fiz a minha graduação lá, fiz o meu mestrado lá, atualmente faço o meu doutorado. Lá? Lá também. Nossa! Estamos aí já terminando o primeiro ano, tem mais uns 2 aí pela frente e a pesquisa não para. Qual a linha? Eu estudo fotografia. Ah, verdade. Inclusive eu trouxe meu acervo de fotos aqui sobre Santa Fé, que era do meu finado vô. Ganhei o acervo de fotos do finado Arlindo Suto, coisa que depois você vai se maravilhar muito. Sim. Estamos aqui em fevereiro, mas vocês vão assistir isso em abril. Então. Bom, será que nós vamos um dia finalmente conseguir romper com esse ciclo de dominados e dominadores no Brasil, finalmente? Olha, tem uma frase que eu não sei se é da professora Lilia Schwartz, também tem um canal no YouTube muito, muito bom, recomendo, Lilia Moritz Schwartz. O historiador ele é muito bom para analisar o passado, agora para fazer exercício de futurologia é meio difícil. Vou ter que chamar uma cartomante aqui. Exatamente. Tem que chamar. Então veja, é a esperança, é por isso estudar a história, né? Mas se a gente vai conseguir atingir isso, o fim dos conflitos... Só o tempo dirá. E só o presente, né? E só o que nós fazemos agora vai dizer se sim ou se não. Os embates no presente, galera. A história ela já está consumada, temos que entender o porquê, mas a vida se realiza no presente. Então, se a gente não fizer nada aqui, não. Se a gente começar a se movimentar, talvez. Talvez. Esse talvez foi bem pesaroso. Qual o seu recado para quem nos assiste? Fala ali olhando para a câmera. O papel da história no mundo, na vida e para o futuro da nação e das pessoas que nos assistem. Complexo. Mas eu sempre vou ser um defensor da disciplina histórica, porque eu acho que a partir daí, como nós conversamos aqui, né, a conversa foi permeada em relação a isso, de que é a partir da história que nós compreendemos o que somos como ser, como indivíduos e o que somos como sociedade. E é muito importante a gente ter isso em mente para entendermos e desnaturalizarmos certas estruturas, seja econômica, seja política, seja social, ou mesmo a nossa forma de agir. Então, entender a história é entender a si mesmo, acima de tudo. Acho que isso. Muito bom. Pessoal, esse foi o meu papo sobre democracia, para além de uma entrevista comum com o professor Breno Girotto, mestre e já doutor em História, se Deus quiser. Tudo dá certo. E peço a vocês novamente, se inscrevam no canal, comentem nos vídeos, curtam os vídeos, compartilhem com todo mundo. A cada dia estamos melhorando alguma coisa, espero melhorar cada vez mais, a gente faz o que pode.
E mesmo que essa coisa de conversar com o público, que a música me abriu, convenhamos, este começou como um canal de música. E agora a coragem falou mais alto que o medo. Estamos fazendo as entrevistas, colocando Santa Fé do Sul região no mapa, pelo que de melhor estas terras têm, que é o seu povo. Então, eu espero que o papo tenha sido produtivo para vocês. Perdoem alguma coisa. E meu beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.